Hoje a gente vai falar aí sobre os princípios que Silvio Santos sempre deixou aí frisados, que as pessoas hoje lá no SBT, as filhas dele, que estão seguindo aí esse legado, seguem até hoje. Muitas pessoas, obviamente, não sabem disso, mas o Silvio Santos deixou várias heranças marcantes que vale a pena a gente ressaltar aqui hoje, principalmente através de cartas, através aí de memorandos, né? Os princípios dele seguem no SBT até hoje e viraram a marca da emissora. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas, quando às vezes sai uma informação do SBT, as pessoas falam assim: ah, o SBT morreu junto com o Silvio Santos. Sendo que não. As meninas, elas estão seguindo à risca tudo que o Silvio ensinou. E a gente vai entender isso hoje com detalhes. Antes de deixar o SBT ainda em vida nas mãos da nova geração, Silvio criou uma verdadeira filosofia de trabalho que passou a fazer parte aí da identidade do SBT. Muito além de programas de auditório, humor e entretenimento, ele deixou regras, valores e um jeito próprio de fazer televisão que até hoje influencia quem trabalha no canal. Entre os principais documentos deixados possível está a Carta de Princípios Editoriais, que foi criada em 1988, um manual que mostrava como o jornalismo e a comunicação do SBT deveriam ser conduzidos. Esse conjunto de ideias foi criado para garantir uma relação de respeito entre a emissora e, claro, o público. Um dos principais pontos era a busca pela credibilidade. Para Silvio Santos, uma informação só deveria ser divulgada depois de ser confirmada, porque a ideia era evitar boatos, rumores e notícias sem comprovação que pudessem, prejudicar a confiança do telespectador. Uma coisa que hoje em dia é feita assim de qualquer jeito, as pessoas não checam, as páginas não fazem nenhum tipo de checagem e muitas das vezes elas destroem e podem destruir a reputação de muita gente. As pessoas hoje em dia que administram páginas, porque muitos ali atrás nem às vezes tem um curso ou não tem nenhum estudo, usam até inteligência artificial para poder montar as coisas, não tem nenhum tipo de conhecimento básico de jornalismo, de português, não estuda. Agora, quando você cria uma página e você estuda junto, eu acho que é legal, porque aí você usa até a página como o teu, digamos assim, projeto ali, você vai errando, mas vai acertando, porque na escola você não erra, você não acerta, tem as atividades, então você faz na faculdade de jornalismo, e você usa ali, como tem aí várias televisões que usam ali universitantes, universitários, perdão, que estão vindo aí de faculdade de jornalismo e usam ali a televisão para poder treinar, para poder aprender. Claro que não é uma brincadeira, muitos ali realmente vão na raça e até aqueles trabalhos que eles estão fazendo profissionais, que acabam servindo até de avaliação para eles mesmos, vão pro ar. Então, assim, há uma falta de responsabilidade muito grande hoje em dia. As páginas, os perfis, eles não estão nem aí. Eles só divulgam, sabe, e prejudicam as pessoas, e aí depois sofrem processos, aí depois acham ruim. Então tem várias páginas aí grandes, tá? Que os donos aí estão cheios de dinheiro, que divulgam coisas, riam, fazem careta e estão aí. Então, assim, na televisão, que é uma coisa que infelizmente nos anos 90 não era muito também seguido, havia muita apelação, o Silvio nessa carta que foi escrita por ele em 88, ele queria seguir isso. Um jornalismo um pouco semelhante ao que a Globo faz e fez durante muito tempo. Então ele queria que nessa carta que você está vendo, isso fosse seguido pelo SBT. Outro princípio muito importante era a imparcialidade. O SBT sempre deveria mostrar os diferentes lados de uma história, dando espaço para todos os envolvidos e evitando que jornalistas ou programas tomassem partido antes dos fatos serem esclarecidos. Silvio também defendia um jornalismo diferente do modelo tradicional da época. Ele acreditava que, mesmo ao mostrar os problemas e momentos difíceis, a televisão também deveria nos mostrar exemplos de superação, esperança e, claro, soluções. Por isso,
uma das ideias deixadas por ele era evitar o excesso de negatividade e também, claro, o sensacionalismo. Então, o Silvio Santos, nessa carta, ele pedia e reforçava que a emissora dele não apelasse, não usasse os seus veículos ali, no caso, os jornais, e como veículo de imprensa para exibir um tipo de jornalismo apelativo. Uma pena que isso nem sempre foi seguido, até por ele mesmo nos anos 90, com Aqui Agora. Mas ele escreveu nessa carta que o canal não deveria apelar. A emissora deveria informar, mas sem perder o respeito pela história das pessoas ali envolvidas. E tem vários casos aí de emissoras que até são processadas por pessoas, e tem até um caso pessoal de um amigo meu, que o pai dele, por conta de um erro de câmera de segurança ali que registrou um assaltante que roubou não sei o que, um comércio, e o rosto do cara se parecia muito com o pai dele. Isso acontece muito, pessoas inocentes que são confundidas. Hoje em São Paulo, no Rio, tem esse negócio de Smart Sampa, que são câmeras que com inteligência artificial que reconhecem foragidos e tal. Só que assim, eles são e estão sujeitos a erros. E pode acontecer de pessoas ali que não fizeram nada, que são limpas, serem confundidas com bandidos. E ele, o pai dele, foi confundido. E aí a polícia, e graças a uma emissora, a Record, que divulgou que esse cara havia roubado esse comércio, e a polícia, cruzando lá os dados, acabou chegando ao pai dele, que o rosto do pai dele se assemelhava muito ao do criminoso. E o pai dele foi preso, acordou, e do nada, o pai dele dormindo depois de um dia de trabalho, anterior, uma noite de trabalho, um dia inteiro de trabalho, dormindo, a polícia bate na casa dele 5 horas da manhã e prende o pai dele, do nada, acusando o pai dele de roubo. Porque passou na televisão, e aí, não sei se alguém denunciou também e tal, mas aí foi confundido, foi preso, ficou acho que 2 dias preso injustamente. Olha que bomba, olha aqui, e aí processou a emissora e tal, e essa carta, a princípio, reforça isso. E outro valor fundamental era o respeito ao telespectador. Silvio sempre defendeu que a televisão precisava entender quem estava do outro lado da tela, respeitando suas crenças, seus valores familiares e os seus costumes. Ou seja, não impor nada daquilo que a pessoa ali faz. E a televisão, ela sempre impôs religião, Globo aí com conteúdo católico, o próprio SBT, beleza, que hoje quem comanda é as filhas, mas o SBT deveria ser uma emissora neutra, não deveria impor religiões, independentemente de quais sejam, para as pessoas. E o SBT aí, sendo uma concessão pública, uma emissora comercial, faz aí culto evangélico no final do ano e tal, e impondo ali para as pessoas aquele gênero, o gênero, a denominação evangélica. Mas a Globo não é muito escrachada com isso. Mas eu entendo que televisão tem esse negócio de audiência, de massa, que precisa agradar para não perder audiência, não perder merchandising. Eu entendo. Mas essa carta aí, se a gente for ler ela na risca, tem várias, digamos assim, não hipocrisias, mas tem várias assim coisas que não foram seguidas. Além das regras editoriais, Silvio Santos também criou uma forma de administrar o SBT que ficou conhecida como uma gestão silvista. Era um modelo baseado na proximidade, na humildade e no contato direto com as pessoas. Para Silvio, uma televisão não era feita apenas por grandes nomes. Todos os funcionários tinham importância, desde quem estava nos bastidores até os principais apresentadores e diretores. Então todo mundo era igual. Não tinha estrela. A estrela é a emissora. Nenhum apresentador deveria ser maior do que o outro. É claro que, em questão salarial, muitas das vezes, o cara ia receber um valor a mais, mas não pela questão de que ele era o foda, porque ele era um grande apresentador no contexto, saindo de um canal para o outro. Mas todos ali dentro eram tratados e seguindo o que ele escreveu na carta de uma maneira igual. E o SBT realmente segue isso até hoje. Os funcionários são tratados igual, porque são eles os responsáveis por colocar a televisão no ar. Quem está na frente das câmeras só aparece, mas quem coloca no ar é o câmera que está ali atrás, segurando a lente, dando zoom, aproximando, os caras que estão no switch, apertando os botãozinhos, dando os cortes de câmera. Sem eles,
Os caras que estão ali na frente apresentando não são nada, então é óbvio que eles merecem serem muito valorizados. Um dos maiores ensinamentos dele também era que um bom líder precisa saber ouvir. Silvio acreditava que quem comanda uma empresa também precisa entender com quem está na linha de frente do trabalho. Outra também marca de Silvio Santos era colocar o público como prioridade. Para ele, o programa não deveria ser feito para satisfazer o ego do artista ou do apresentador, mas sim para entregar algo que agradasse quem estava assistindo. Por isso, a linguagem simples, direta e popular sempre foi uma das grandes características do SBT. O SBT sempre foi um canal do povo, da família. Silvio defendia que a televisão precisava conversar com as pessoas de forma natural. Uma conversa assim dentro da sala, um papo de bar. A cultura familiar também foi um dos grandes pilares deixado por ele. Silvio buscava um ambiente de trabalho mais próximo, onde os funcionários, diretores e afiliadas tivessem espaço para poder participar e contribuir. Outro lema que ficou marcado na história do SBT foi a ideia de que o sucesso vem do esforço diário. Como ele falava, 10% de inspiração e 90% de transpiração. Para Silvio, talento era importante, mas o trabalho duro era o que fazia a diferença. Porque não adianta você ter o talento se você não trabalhar para ter ele. Então tem que ter a transpiração, porque a transpiração ela é válida por conta que e o talento que você tem ele é válido graças ao esforço que você faz. Todo esforço suado, por mais cansativo que seja, ele é válido no final do dia. Esses princípios ajudaram a construir o SBT ao longo dos anos e continuam sendo lembrados como parte aí do legado de Silvio Santos dentro da emissora. Mesmo após sua morte, a nova gestão afirma que mantém muitos desses valores como base para decisões aí do canal, preservando a cultura que foi criada pelo fundador. No fim das contas, o maior princípio, obviamente, de Silvio Santos era simples: fazer televisão pensando nas pessoas. Essa ideia foi o que ajudou a transformar o SBT em uma das maiores emissoras do Brasil e formou uma cultura que continua viva nos bastidores aí da emissora. E também tem uma política muito importante, que foi a política dos salários, porque isso também nos pagamentos ali da galera no mês virou uma das maiores marcas do legado dele. Dentro do SBT, uma das maiores marcas deixadas por Silvio Santos foi a forma como ele tratou os funcionários e, obviamente, a folha de pagamento. Para ele, o salário de quem trabalhava no canal era uma prioridade absoluta e não podia ser tratado como uma despesa qualquer. Silvio Santos ficou conhecido nos bastidores como um dos grandes empresários que mais valorizavam o trabalhador, principalmente pela sua preocupação em manter os pagamentos em dia. Então ele garantia os benefícios, protegia os funcionários ali em momentos difíceis. A filosofia dele era muito simples. Antes de pensar em cortar custos, era preciso procurar outras alternativas para não prejudicar quem dependia daquele salário ali. Então, e muitos dependiam para viver. Muitas emissoras cortam ali números, mas ele via não os números, ele via as pessoas por trás. Então, uma das regras mais conhecidas de Silvio Santos era a pontualidade absoluta dos pagamentos. Até hoje, para ele, o salário dos funcionários era sagrado e deveria ser depositado corretamente na data combinada. Ao longo aí dos anos, mesmo em períodos de grande dificuldade financeira aqui no Brasil, pandemia, crises complicadas dentro do próprio Grupo Silvio Santos, a ordem era evitar atrasos na folha de pagamento. Essa preocupação ali com os funcionários era tão forte que Silvio Santos ficou marcado por um episódio curioso. Em uma crise financeira do canal, uma emissora concorrente que foi a Globo, ele teria ajudado o canal lá no comecinho para que ela conseguisse pagar seus funcionários. Pois é, para Silvio, a disputa entre emissoras ficava em segundo plano quando ali o assunto era o trabalhador receber aquilo que ele tinha direito. Outro princípio assim muito importante deixado por Silvio Santos era a proteção dos funcionários durante momentos ali de crise. A ideia era que a empresa deveria tentar todos os caminhos possíveis
antes de atingir ali diretamente o bolso dos colaboradores. E dentre outras coisas aí que ele fez ao longo do tempo em que ele esteve ali dirigindo o canal, mesmo fora do ar, ele sempre manteve aí tudo isso correto. Vários jornalistas e funcionários relatam que ficaram doentes e ficaram recebendo ali certinho até voltar a trabalhar. Então ele se mostrou sempre muito leal. Por isso que hoje muitas pessoas questionam, né, se o SBT está diferente. Claro que mudou, porque hoje não é mais o Silvio que está dirigindo, são as filhas deles. E, obviamente, a ideia e a direção é toda diferente, mas elas seguem ainda um pouco desse legado que o Silvio deixou registrado aí nas cartas. Mas hoje a gente comentou aí sobre essa herança de Silvio Santos que segue viva até hoje no SBT. Siga a gente no Instagram, Bastidores DM UFC, e nós estamos também no X, que é o antigo Twitter, Bastidores DM. Porque tinha